Para a senhora, vários homens são estupradores em potencial? Ah, são. Muitos homens, até porque... A maioria? Muitos não, ou todos? A maioria não. Eu ia falar na proporção. Certo. Na proporção, em relação à vítima, 90% dos estupradores são homens. Agora, não que a maioria, nós não temos esse dado, né? Que a maioria dos homens Boa é um parte, a senhora potencial diria? estuprador. Mas existe uma boa parte de homens que são estupradores. Nós temos aí, a cada dia, olha mas 40 na verdade, mil o que eu vejo... mulheres, 40 mil mulheres foram estupradas ano passado. A questão Significa que existiram 40 mil estupradores. Sim, ou até mais. A questão que você está trazendo aqui, e em nenhum momento eu contestei que estupro seja crime ou que estupro aconteça na sociedade, não é isso que a gente está contestando. A gente está contestando aqui se existe ou não uma cultura do estupro. E, infelizmente, Cláudio, você não trouxe dado nenhum que comprova isso. Você trouxe dados que comprovam crimes. E realmente acontecem crimes de estupro na sociedade. Eu poderia dizer, por exemplo, então, que existe uma cultura do homicídio, uma cultura do acidente de trânsito, uma cultura do acidente de trabalho no Brasil, porque todos são números extremamente altos. Quando você utiliza esse termo tão abrangente para falar, fica até injusto comigo discutir, porque qualquer coisa que eu conteste, você vai colocar dentro do termo cultura. Só um minuto. Qualquer termo que eu utilize, você vai colocar dentro do termo cultura e fica muito abrangente, fica parecendo que realmente há, nesse exato momento, um conluio, uma conspiração no Brasil e da sociedade brasileira para que mulheres sejam estupradas. Isso, na verdade, em momento nenhum. Você tocou num ponto muito interessante. Rafael te perguntou, você acredita que todo homem é estuprador em potencial? Eu disse que sim. Essa é uma base da teoria da cultura do estupro. Ela diz que todo homem é um estuprador em potencial. Bem, eu não disse que todo homem você diria é estuprador. Quanto? 90%? Não, eu 60%? não disse isso. Inclusive, 20%? eu comentei aqui quando qual a porcentagem Rafael perguntou pra gente que não estabelecer? tem dados sobre isso. Não, não qual a sua melhor estimativa? Aí eu quis colocar, como o tema é 40 mil homens. Como o termo é abstrato e 40 subjetivo, mil você mulheres nunca vai me estupradas apresentar o termo. 40 mil estupradores. Sem dados objetivos, pois é, isso é mais ou menos uma falácia de debate. Se você não trazer um termo objetivo, a gente não consegue combater. Sua intenção, tanto quanto a minha, eu acredito, seja diminuir o número de mulheres estupradas no Brasil, que é grande. Hoje em dia, a gente tem em torno de 27 mulheres estupradas a cada 100 mil habitantes. Estupros em geral, na verdade, homens também são estuprados. Nós temos uma mulher estuprada a cada 100 minutos no Brasil. Gravíssimo. Não é dizer para a sociedade brasileira que é uma cultura do estupro que vai resolver isso. Você consegue me falar alguma parcela da população que não rejeita o estupro? Você vai negar aqui o estupro é tão rejeitado não existe que até a mesmo... cultura do ódio. Você, como uma pessoa que é vinculada ao movimento da Frente Conservadora, vai falar também que não existe a cultura do ódio no nosso Brasil. Seja específica no que é a cultura de ódio. Porque tudo que você faz de cultura aqui é totalmente abrangente. A cultura do ódio dos nossos próprios políticos incitarem. Quais políticos? De esquerda, de direita? Essencialmente Lula? os políticos conservadores. Você acha que houve uma cultura de ódio por parte da esquerda quando um militante de esquerda esfaqueou o único candidato a presidente conservador dos últimos 30 anos? Militante de esquerda? Ele é um militante de esquerda. Ele era ex-filiado ao PSOL, que é a linha auxiliar do PT. Inclusive, PSOL que saiu do partido do PT. Quem está aqui com falácia é você, porque esse rapaz, mas você disse que é cultura de ódio político, eu estou te perguntando. Ele foi considerado praticamente incapaz. Ele tem um Você acha que houve cultura de ódio quando um candidato vereador do PT jogou um conservador embaixo do ônibus e o cara quase morreu? Há uma cultura do ódio instalada aqui no Brasil. Então a cultura do ódio só vem da direita. A esquerda não tem cultura do ódio instalada no Brasil que foi acirrada nesses últimos 2 anos. E, essencialmente, sim, pelo gabinete do ódio que está instalado dentro da presidência da República. Não foi o gabinete do ódio que esfaqueou o Bolsonaro. Não foi o gabinete do ódio que empurrou um conservador para baixo o gabinete do ódio que não conseguiu, por exemplo, trazer a quantidade de vacinas para combater uma pandemia aqui no Brasil. Nesse exato momento, no dia de hoje, se a gente for olhar, há um superávit de 30 milhões de vacinas entre as distribuídas e as entre as aplicadas. 450 mil pessoas já morreram. O Estado não está conseguindo aplicar. Essas mortes não podiam ser evitadas, não? O gabinete As vacinas começaram em dezembro, a maioria das mortes não. O gabinete do ódio, ele tentou minimizar, reduzir essa violência contra as pessoas no Brasil? Não tentou, não. Nós temos 450 mil mortos. O que justifica 30 milhões de vacinas estocadas e 40 milhões de vacinas só aplicadas? Por que os governadores e prefeitos não estão sendo tão céleres quanto o governo federal? Por que o presidente da República não assumiu
à frente dessa questão. Aí você Ele vai não me falar pode. assim, ó, o STF Ele não não deixou. pode. Então você não sabe o que Ele é não competência pode. concorrente. Não existe competência concorrente. Está escrito na A Constituição Prefeitura de Santo André Federal. tentou agir de acordo com o presidente da República e foi Federal. impedido pelo Aliás, STF. o presidente O STF da hoje em República dia está atua como impedindo. despachante de pedidos de O partidos presidente pequenos. da República está A impedindo. gente está saindo um pouco do tema, a gente pode exato, voltar para vamos isso aí. voltar Vamos lá. para o Cultura tema. do estupro, porque Isso. tudo acaba no Exato. Bolsonaro. Mas a questão Bolsonaro, é essa. Bolsonaro Pois tem é. alguma responsabilidade Olha, nessa já questão que a da gente cultura trouxe do o Bolsonaro. Inclusive, tem porque ele falou para Não uma tem? deputada federal, inclusive, ele falou para a deputada Maria do Rosário, ele falou o seguinte, que não a estupraria porque ela é feia. Olha, isso não tem então, nada a ver assim, com estupro, isso tem a ver candidato... com o reconhecimento estético dela. Falou que ele é feio e foi extremamente deselegante, mas ele não... É triste ouvir isso de um homem. Nossa, você pode viu? achar que é triste tanto que é, mas os triste fatos não ouvir ligam isso por de que um você homem. sente. Isso é verdade. Isso é o que ele pensamento fez de um presidente foi falar da que ela é feia. República. Ele não autorizou Não, estupro ali em momento nenhum. ele Sabe quem poderia- autorizava o estupro? Sabe quem a que é? Maria do Rosário. Sabe por que aquela discussão se iniciou? Porque a Maria do Rosário estava defendendo um estuprador Champinha que há cerca de um ano tinha matado o que- os estudantes Felipe Café e Eliano Friedenbach. Ele estava defendendo o estuprador Champinha, dizendo que ele não merecia pena de morte. O Bolsonaro dizia que ele merecia pena de morte. e Primeiro, logo que depois, não a Maria do Rosário existe começou a xingar pena o de Bolsonaro. morte aqui no nosso país. Eu sei que não Então, existe, mas quem defender estava pena de defendendo o morte- estuprador era a Maria do Rosário. Ela não estava defendendo, Estava ela estava defendendo o defendendo estuprador. uma tese. Peraí. Ela estava Então, deixa defendendo eu uma entender. tese. Você acha que a gente tem que acabar com o estupro, mas ao mesmo tempo você acha que a gente pega muito leve com o estuprador? Veja bem, a punição no nosso país resolveu? Resolveu. Resolveu o quê? Olha, eu posso dar o dado? Então aí é vamos outra trazer os discussão. dados. Aí nós vamos Deixa eu discutir. fazer uma pergunta É a mesma discussão. para o Aí próximo nós bloco. vamos fazer só uma Uma discussão per- sobre o Posso trazer punitivismo. Uma pergunta no próximo bloco. A senhora acha que o estuprador tem recuperação? Uma pergunta para vocês dois no próximo bloco aqui no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Mas é porque você me perguntou se eu acredito na reincidência do recuperação estuprador, do na estuprador. recuperação. Do estuprador Então eu quero falar especificamente. que eu acredito na recuperação do ser humano De em maneira geral. geral. Até do Em estuprador. geral, até do estuprador. estuprador. Porque eu vejo o seguinte, Rafael, há uma novidade aqui na nossa legislação, na nossa discussão sobre gênero, que tem estado muito em voga, que é a masculinidade tóxica. Então, o homem também, ele sofre violência quando é pequena. Então, quando ele é pequeno, às vezes, ele é estuprador ou é homicida, praticou feminicídios, porque ele não teve uma infância também sem violência. Eu vou ter que passar a bola. Por isso, eu Ok. acredito na Eu vou ter que passar a recuperação bola. do ser humano. Perfeito. Existe estuprador recuperável, na sua opinião, Fred? Essa questão, do ponto de vista do nosso debate, aqui é extremamente irrelevante, não me interessa. O que me interessa de verdade é se o número de estupros está caindo no nosso país, tá? A Glaucia disse que não tem os dados específicos, eu posso trazer dados muito específicos aqui. Sobre o meu projeto. Ok. Eu posso trazer dados muito específicos aqui sobre a queda de estupros no Brasil, tá? Mas por que está caindo? Existe uma razão? Existe uma razão muito boa. Por exemplo, entre 2018 e 2019, o número de estupros em geral caiu em torno de 11%. E o número de estupros de vulnerável caiu 22,5%. Então eu sei que a Glaucia é um pouco crítica do presidente, até acha que ele faz apologia ao estupro simplesmente por aquela discussão esdrúxula lá com a Maria do Rosário, onde na verdade ele estava defendendo um casal que foi morto por um estuprador. Mas o que a gente vê aqui é que no primeiro ano do governo Bolsonaro, o estupro foi reduzido em 11% no geral e 22% só entre os vulneráveis. Isso aqui é dado à estatística, não há como negar. Eu sei, Glaucia, você lutou sua Fred, vida inteira. qual é a fonte? Isso é o Anuário da Violência. Inclusive, o Anuário da Violência ele é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e feito pela Samira Bueno, que é uma mulher completamente esquerda. Não tem viés político nenhum aqui. Então, assim, eu entendo, a Cláudia lutou a vida dela toda para reduzir os estupros. Só teve a oportunidade de agradecer o presidente. Ele reduziu os estupros em 11% em 2019, já no primeiro ano de governo dele. Eu tenho certeza que você não agradeceu, que eu já verifiquei suas redes sociais, sempre verifico antes do debate. Mas era uma grande oportunidade de você ter feito isso. Então, assim, quando a gente vai falar, tem essa retórica, olha, cultura do estupro, né, termos abstratos, subjetivos. Mas espera aí, quem está reduzindo o estupro aqui? Jair Bolsonaro. No ano que ele teve a oportunidade de trabalhar, implementar suas políticas de segurança, o número de estupros foram reduzidos, tá? E a verdade é essa. E essa grande questão da esquerda sempre traz isso, mas tem que recuperar o criminoso.
Isso não me interessa. Isso não me interessa. Eu quero que ele seja punido da forma mais brutal possível. Se ele vai se recuperar depois, excelente, mas ele tem que ser punido. Ele saiu de casa disposto a estuprar alguém. Isso aqui não tem conversa de meio termo. Inclusive, eu vejo muito debate de feminista. Uma das dicas da feminista para a mulher evitar o estupro é urinar nas calças para que a libido do estuprador diminua. Minha dica é completamente diferente. Se arme, faça um curso de tiro, tenha condições de se defender, e eu te garanto que nada vai tirar mais a libido do estuprador do que um tiro. Primeiro que aí entra numa outra discussão, que é a questão da arma, né? Essas pessoas que se dizem conservadoras, elas defendem inclusive porte de arma, matar o estuprador. Aí quando você vai falar sobre a mulher que foi vítima de estupro e eu acho que ninguém aqui é a favor, a princípio, do aborto, mas a mulher que quer decidir sobre a retirada desse feto, porque ela foi vítima de estupro e tem previsão na nossa lei. Aí, então calma, ele defendeu matar o estuprador. Agora, a mulher que é vítima de estupro, ela vai ter um filho objeto desse estupro. Mas o filho é uma criança inocente, é uma vida inocente. Isso, mas você é a favor da morte, eu não. Eu não sou a favor da morte. Eu não sou a favor da morte inocente, sou a favor da morte de estupradores. Você falou que ele deve ser completamente diferente. Para matar o estuprador. Sim, porque não é inocente. Agora você quer matar uma criança, a criança é inocente. Eu sou a favor dos que está na legislação brasileira. Não, mas a legislação vem depois da vida. Nós temos o estuprador vai ser punido. Nós não temos vida por causa das leis. O estuprador ele vai ser punido conforme as leis brasileiras. E a criança vai ser morta. E paralelo a isso, o estuprador pode ser, sim, recuperado por programas de recuperação de agressores. A senhora não acredita na recuperação da criança, não? Hã? A senhora não acredita na recuperação da criança? Eu acredito na liberdade da mãe, porque na nossa Constituição Perfeito, se a criança Federal... nasce... Na liberdade da mãe de matar uma criança inocente? Na liberdade da mãe em decidir, não é matar a criança, não. Ué, a criança vai continuar viva depois que fizer o aborto? Até quando poderia fazer o aborto nesse caso, na opinião da senhora? Sabe que teve essa discussão no STF, uma audiência pública, onde vários médicos foram... E eles consideram que até o 3º mês é factível fazer. Por que é factível? Pelas questões biológicas. Por que é factível? Até o 3º mês não é um ser humano? Agora, você tirar o 3º mês ali não é mais um ser humano? Vocês admitem a morte por um lado... De um criminoso. E não admite que a mulher decida... Se o sofrimento que lhe foi impedido... Não, mas essa incongruência incongruência é sua. Eu não decido... Incongruência é sua. Olha, eu posso te levar para conhecer pessoas que estão vivas hoje e, aliás, e são fruto nesse de estupro. país... E você vai ver que essas pessoas não são nenhum monstro, se a mulher é rica... Se a mulher é rica, ela vai numa clínica... Se a mulher é rica e faz aborto, e vai no estupro. Se a mulher é pobre, ela vai para o tribunal. Mas se essa criança nascer... Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu só quero dizer, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho. Não nascer, se a criança... Calma. Se a criança nascer, ela tem a possibilidade de triunfar na vida, mesmo tendo sido vítima? Claro que tem. Porque você matou ela no 3º mês. O que eu quero é só a decisão, a mulher poder decidir se ela quer ou não interromper a gravidez. Se ela quiser interromper, que interrompa. Se ela não quiser interromper a gravidez, que ela tenha. Então não é a questão, não é aqui. Não vai sair um sapato dali, vai sair uma criança no fim da gravidez. Exato, o estuprador é um homem também. O estuprador é um criminoso. Criminoso tem leis para eles e programa de... Então, e a vida do criminoso? Se ele saiu de casa disposto a estuprar, eu não tenho nenhuma pena da vida dele. Não tem valor, né? Se ele... Não, justamente. Do estuprador? Qual vida seria mais importante? Só um momentinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual vida é mais importante? A do feto ou do estuprador? Deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que eu faria para vocês dois é essa, né? Qual vida seria mais importante? Essa criança que nasceria ou a do estuprador? Eu não acho que a pergunta é essa, André. Eu acho que a pergunta é essa. A pergunta é o seguinte: a mulher que se sentir ofendida, que se sentir... que houve ali, que feriu o seu corpo e sua alma, ela deve ou não interromper a gravidez. Então, isso é uma questão dela. Isso é uma questão dela. Ela pode interromper ou não. E a nossa lei, ele diz que segue as leis, a nossa lei, ela pode. A nossa lei, ela veio para proteger a vida. Agora mesmo você falou da lei, a lei pode. A senhora faria um aborto? Eu não. Eu particularmente não, tanto que eu falei aqui para você, ninguém é favorável ao aborto.
aborto. É. Ninguém. A senhora é contra o aborto? Inclusive, essa cultura do Eu sou estupro a vem favor justamente da para facilitar a justificação do aborto. Vocês descriminalização do podem aborto. pesquisar É isso. diferente. É A cultura totalmente do estupro, diferente. esse termo cultura Sou do a estupro, favor da descriminalização do aborto. Ou seja, essa discriminação é eufemismo, pessoal. Não existe isso, descriminalização do aborto. Você está tirando uma vida inocente. Toda hora. Eu não entendo. Você está tirando uma vida inocente. É uma vida inocente ou não é? Frederico, tem hora que ele fala que é a favor da lei, tem hora que ele fala que é contra a lei. Deixa eu ser mais específico aqui. Se a criança ali se a criança ali na barriga da mãe tivesse estuprado alguém, você defenderia mais a vida dela? Isso aí é uma pergunta ridícula. Pois é uma pergunta ridícula quanto à cultura do estupro. Mas se a gente for levar a sério o que você está falando aqui, a gente inevitavelmente vai chegar a essa conclusão. Se for levar a sério o que você está falando, um eu posso matar e o outro ele diz que não pode porque um matar. é criminoso e um é vida inocente. Eu não sei como ser mais claro aqui. Não tem nem vida. Pergunta pros não tem nem médicos. vida? A vida, não tem nem ela vida? se estabelece. O que vai sair dali? Alguma mulher já estava grávida e pariu uma melancia? E vai interromper a Não existe gravidez. isso. Ela vai interromper se ela quiser. Tá bom. Se ela quiser. Você entendo. Não pode negar esse direito não às é um mulheres. direito. Tirar a vida de uma inocente não é direito. Não nega esse direito às mulheres. Então, que a mulher que você não é mulher. A mulher que considera... homem também é abortado. A mulher que considera... Estou protegendo os homens aqui também. A mulher que considera... Só mulher que é abortada. Importante interromper a gravidez, que ela interrompa. Que ela interrompa. Não é correto. Olha, o que a gente tirou disso aqui tudo é como esse termo cultura do estupro é utilizado para justificar os maiores absurdos. Ficou provado. Agora eu queria falar sobre os dados que ele apresentou. Peraí, deixa eu terminar. É o seguinte, nós temos 2 minutos apenas, vou dar 1 minuto para o Fred, aí a senhora termina tendo 1 minuto também. Olha, o que a gente viu aqui hoje é que esse termo cultura do estupro é usado para justificar os maiores absurdos que você vai ver. Inclusive, eu faço um pedido, faço um apelo. Você, pai, mãe, que tem uma criança, uma filha principalmente, terminando o ensino médio, vai mandar ela para a faculdade, para a universidade. Pelo amor de Deus, não deixe que sua filha entre numa universidade, principalmente em curso de humanas, seja privado, seja particular, hoje em dia está todo comprometido. Mas não deixe que sua filha entre numa universidade sem antes vaciná-la contra essas ideias estúpidas. Senão, você vai mandar a sua filha querida para lá e você não vai receber uma profissional de volta. Você vai receber uma militante odienta que vai culpar você, pai, por todos os males do mundo. E não vai te ver mais como uma referência, como um herói. Vai te ver como um estuprador em potencial.